Olá, tudo bem? Voltei. Mas primeiro eu quero agradecer a receptividade de vocês com esse projeto que a gente teve nessas 3 semanas e com as meninas. Espero que vocês tenham gostado e que eu possa trazê-lo mais vezes aqui para o canal. Bom, agora eu vou tratar nesse último vídeo e também no último vídeo do ano, em janeiro a gente retorna, um caso concreto que a gente chama no direito, que é um fato que aconteceu, que é de amplo conhecimento das pessoas ou de determinadas pessoas, que a gente consegue visualizar melhor o direito do trabalho na prática. Hoje eu vou trazer o caso que foi amplamente divulgado nos meios de comunicação, seja internet, seja TV, do caso do senhor João Alberto, que foi agredido fisicamente dentro das dependências do supermercado Carrefour e que veio a óbito, a falecer. No direito do trabalho, eu não vou entrar na questão criminal e nem na questão civil, a gente pode tirar 2 lições desse caso. O primeiro deles é a questão da terceirização. Bom, se vocês quiserem também que eu depois aprofunde sobre esses pontos em vídeos independentes, é só vocês deixarem aqui no comentário. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de ativar as notificações para sempre vocês receberem as atualizações daqui. A terceirização, de forma didática, ela nada mais é do que uma contratação de uma empresa para que ela disponibilize os seus empregados para que eles prestem os seus serviços dentro dessa empresa contratante. Nesse caso, a gente pode destacar como tomadora de serviço, que é essa empresa que contrata outra, o Carrefour. E a contratada, que a gente chama de intermediária, no caso do direito do trabalho, a empresa que disponibilizou os empregados para efetuarem a segurança do Carrefour. A lei responsável pela terceirização é a Lei 6.019 de 74. Em 2017, com a reforma trabalhista, que foi essa grande mudança que houve na nossa legislação trabalhista, mais conhecida como CLT, a Lei 6.019 também sofreu uma modificação bem significativa. Sobre a questão da terceirização, antigamente a gente não poderia terceirizar a atividade fim da empresa. E o que seria isso, Priscila? A atividade fim, usando o exemplo do Carrefour, é a venda de produtos, de mercadorias perecíveis, né? Aquelas que estragam mais rápido, aquelas que não estragam tão rápido. E, com isso, antes a gente só poderia terceirizar a atividade meio. O que seria essa atividade meio na prática? Setores de limpeza, segurança. E agora, em razão dessa reforma que teve, a gente consegue terceirizar essa atividade fim. Então a gente pode ter dentro de um estabelecimento ou de uma empresa, utilizando também um exemplo do Carrefour, empregados terceirizados, utilizados para serem caixas, por exemplo, locutores de promoções, vendedores. Então a gente consegue agora, em razão dessa ampliação, também terceirizar esses tipos de empregados. Nesse caso, qual era a função do Carrefour dentro desse contrato feito entre ele e essa empresa intermediária? Bom, a lei ela estabelece algumas condutas dessas tomadoras de serviço. Então, a gente sabe que o Carrefour ele vem sendo vinculado à sua marca a uma imagem negativa. E eu já vou falar sobre isso também. Mas o que ele pode ter deixado de fazer para que isso acontecesse? A primeira delas é fazer o seu poder de fiscalização nessa empresa. Então, não é porque eu estou terceirizando alguns serviços dentro do meu estabelecimento que eu posso ficar tranquilo ou tranquila. Na verdade, o Carrefour ele deveria fiscalizar através dos cumprimentos das obrigações inerentes a um contrato de trabalho. Por exemplo, ver se essa empresa ela está fazendo o pagamento direitinho do salário, do 13º, das férias desses empregados através de certidões
e exigindo esses documentos, se estão sendo pagas horas extras, por exemplo, descontando atrasos, faltas desses empregados, que isso tudo, em relação diretamente a esse contrato, é uma obrigação dessa intermediária. Mas o Carrefour também deveria fazer esse tipo de conduta. Eu estou utilizando aqui o Carrefour, mas só como exemplo, tá, gente? Isso não quer dizer que necessariamente aconteceu. E além disso, também o pagamento dos impostos estaduais, federais, municipais, também através de certidões, exigir que essa empresa, através de documentos, esteja fornecendo, por exemplo, os equipamentos de proteção individual, que a gente chama de EPI, também fornecer a esses empregados, se for o caso, o próprio Carrefour, esses equipamentos, para que não ocorra dentro das suas dependências um acidente de trabalho, por exemplo. Além disso, utilização de crachá, uniforme, se a empresa intermediária ela vai fornecer, isso tudo as próprias empresas podem estipular no seu contrato a obrigação de cada uma, mas não pode minimizar a obrigação de uma e sobrecarregar a outra, até porque a lei ela prevê esse tipo de conduta. E o mais importante, efetuar treinamentos, tanto dentro da empresa intermediária, quanto também na tomadora de serviço. E eu acho que isso a gente pode ver bem nítido dentro do caso do senhor João Alberto versus Carrefour. A falta de preparo desses empregados também é da responsabilidade dessa empresa tomadora, que no caso é o Carrefour. E aí, quando ela não faz esse tipo de fiscalização, quando ela não zela por esse contrato, incluindo também a empresa intermediária, ela tem a sua responsabilidade decretada. E essa responsabilidade agora, ela é subsidiária. Ai, que nome complicado. Calma. Subsidiária nada mais é o quê? Primeiro responde a empresa intermediária e depois o Carrefour. Mas quando a gente dá entrada numa ação, numa reclamação trabalhista, que é a ação responsável pelos direitos do trabalhador, o Carrefour acaba ingressando também como réu, que a gente chama de reclamada. Agora vamos para a segunda parte, que é importante também sobre esse caso, que é sobre o programa de compliance. O programa de compliance, esse nome ele tem sido, nos últimos meses, nos últimos dias, ele tem sido bem divulgado pelos meios de comunicação. E o que seria isso na prática? Nada mais é do que uma estruturação interna dessa empresa. É você estabelecer programas internos, políticas internas dentro da empresa, para que ela externamente seja vista dentro do mercado de trabalho como uma empresa de referência, uma empresa humanizada, que tem uma conduta, uma diretriz boa para seus empregados e para os seus clientes. Então, dentro desse programa de compliance, a gente pode, além das políticas internas, a gente pode desenvolver códigos de conduta, que é quando a gente consegue ver o valor, a missão, a visão dessa empresa. E esse código de conduta é todo tipo de conduta que se espera de todos os membros dessa empresa, não só dos seus empregados, mas também da alta direção, dos donos, dos chefes. E aí esse código de conduta, ele fica divulgado no site da empresa, para que todos tenham acesso, inclusive as pessoas externas. Ou então desenvolver um regimento interno, que aí já é mais interno, por isso que o nome é regimento interno. É quando o empregador, ele estabelece condutas, diretrizes, caminhos que esses empregados e esses membros têm que obedecer, senão tem uma penalidade. Desenvolver canais de denúncia caso haja questão de um assédio, seja ele moral ou sexual, ou qualquer excesso dentro de um contrato de trabalho dessa empresa. Ou então, os treinamentos, como eu disse anteriormente, investigações, auditorias internas e também externas, que são essas investigações para saber o que pode melhorar, o que não pode melhorar dentro dessa empresa. Além também da questão de uma gestão de risco dentro dessa empresa, que eu acredito que seja falha do sistema Carrefour, dessa rede Carrefour. Por quê? Quando você faz uma avaliação de risco, você consegue ver o que você está deixando de fazer, o que você pode melhorar. Então você faz um mapeamento interno dentro dessa empresa e você consegue visualizar melhor e até
prevê algumas questões que podem acontecer, que foi o caso da morte do senhor João Alberto. Poderia ter sido evitado. Então, são essas questões que eu queria trazer para que vocês conseguissem ver um pouco o direito do trabalho na prática. Se vocês gostarem desse vídeo, também deixem nos comentários que eu trago mais vezes casos concretos aqui para vocês e discuto sobre eles. Bom, gente, espero que vocês gostem desse vídeo. Desejo um ótimo final de terça-feira para vocês. E aproveitando que também é o último vídeo do canal desse ano, que em janeiro a gente já volta com outros casos e outras questões trabalhistas, eu desejo um ótimo final de 2020. Continuem se cuidando, continuem cuidando dos seus e eu espero que esse 2021 seja ótimo para todos nós. E é isso. Um forte abraço e até 2021!